Oi, gente, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão bem. Estamos de volta aqui com Amigas Empreendedoras, o podcast do portal Sou Mulher. Eu sou a Carol Vieira, estou aqui ao lado da minha amiga Vera Giglio. Boa noite, Boa Vera! noite. Mais uma vez aqui a gente trazendo empreendedores com as suas histórias de superação, as dificuldades, tudo que é de aprendizado como empreendedor e trazendo para a gente toda essa estrutura de história é o que a gente vai contar aqui no podcast do Portal Sou Mulher. Sim, e hoje a gente tem um convidado muito especial, Augusto Servan. Acertei? Sarvan. Sarvan! Claro que eu ia errar, gente, porque eu sou dessas! É só para chamar atenção, Augusto! né? Na verdade, não é Augusto, não. É Guto. Guto, seja Isso. muito bem-vindo ao Obrigado. Amigas Empreendedoras. Desculpe a nossa falha. É que o horário que a gente grava, gente, eu já tô zureta, já tô chamando o Urubu de Velouro. Tô cansada, mas estamos aqui para inspirar você, mulher. E o Guto vai falar pra gente, ele é autor da literatura infantil. E, gente, o que é muito interessante, você, mulher, tem que incentivar a tua criança a ler. Eu, como educadora, Vera, como mãe, a gente sempre incentiva as crianças à leitura. E o Guto, ele tem um trabalho lindo. Ele é autor de livro infantil e ele trabalha com o mercado literário que é tão difícil no Brasil, não é mesmo, Guto? É um trabalho assim bastante de formiguinha, vamos dizer, né? Você faz um trabalho autoral, né, independente, mas geralmente junto com um projeto, né? Como eu sempre trabalhei ligado à educação, também trabalho muito a questão cultural, né? Faço parte de várias instituições e a gente aproveita para desenvolver esses projetos, principalmente incentivo à leitura, que é muito importante, principalmente para a criança e para o adolescente, né? Que é uma área às vezes que não tem tanta oportunidade. Na escola o tempo é bastante corrido, né? Então, hoje está tendo um movimento maior, mas a gente está trabalhando muito com essa questão do livro e da forma de, às vezes, você não ter necessidade, obrigatoriamente, do livro estar numa editora, numa livraria. Você pode estar desenvolvendo projetos e nesses projetos você leva para dentro de escolas, leva para dentro de shoppings, leva para dentro de instituições, né? Faz parceria, algumas instituições adquirem uma quantidade de livro e você acaba indo nessas entidades fazer um trabalho social também. Então, a forma são N as formas, né? E nós temos, assim, conseguido um ótimo resultado com o de um pequeno aprendiz, né? Eu acho que a leitura para criança, meu filho era pequeno e isso parte do pai e da mãe. E eu contava para ele a história e abria um livro, contava a história para ele, mas tinha dias que eu estava com sono e eu pulava algumas páginas. Tinha que contar todo dia a mesma história. Gente, ai, Vera Giglio, pelo amor de Deus, você é igual a minha mãe. Minha mãe ficava assim, aprende a ler logo, menina, que eu não aguento mais ler pra você. Não, e eu contava para ele a história, ele falava assim, mas tá faltando isso. Ele já Olha, sabia, já sabia da história. querendo enganar o garoto. Pois Não, é. e eu contava tudo. Eu contei um filme para ele e eu fui assistir o filme e ele não pôde ir naquele dia que ele estava passeando com o pai dele. E eu cheguei em casa tão entusiasmada, o Exterminador do Futuro, com o Uhum. Schwarzenegger, e levantava do solo aquele de mercúrio. E eu fui contando ele sentadinho, eu nunca esqueço essa cena, ele sentadinho ouvindo toda a história do filme. E aí depois ele queria assistir o filme. Aí ele foi com o pai, e ele falava assim: agora ele vai levantar, porque a minha mãe falou que ele vai levantar do mercúrio. Entregava. Aí o pai falou: mas você já assistiu o filme? Ele tinha imaginado, do jeito que eu contei para ele prestou tanta atenção como é importante. E para os meus netos também, contei muitas histórias. E como é importante você ler histórias para a criança, como eles ficam criativos, Uhum. como eles ficam, que imaginam as coisas. A importância de começar em casa, né? Não, eu faço uma palestra aqui em relação a essa questão da leitura, que chama Pedagogia da Leitura. Uhum. Porque às vezes você lê cativante, mas não fazer aquela leitura reta, porque às vezes você Uhum. vai ler um livro, você lê, até um professor Tem também. Eu que acho que o professor tem de interpretar. aprender justamente você trazer, primeiro, você se envolver, compra a ideia.
E depois você vai passar a leitura para a criança ou para o seu aluno, né? Por quê? Porque eles vão se envolver. Então, quando você for fazer uma leitura de uma história, não fica preso só à essência do texto. Traz um elemento surpresa, cria dentro, né? Eu sou um autor, assim, tem pessoas que falam assim, olha, eu peguei teu texto, mas eu estendi. Meu amigo, faz o que você quer com o meu texto, a história está ali. Qualquer coisa que você criar, o Doom tem o seu autor. Então, se a pessoa criar alguma coisa a mais, que vai enriquecer, né? Você não ficar preso apenas àquilo que foi da cabeça do autor, aquilo que foi uma ideia, mas deixa estender e criar várias histórias, né? E uma coisa, a leitura, ela é tão necessária, não só para criança, como para gente adulto, para que você tenha visões diferentes. Em qualquer área que você trabalha, seja numa área de educação, seja na área de saúde, seja na área de economia, qualquer área. Aquela pessoa que tem uma leitura, ele tem leitura de mundo. Então, tudo que ele olha, o que ele vê, ele tem visões diferenciadas, não está preso apenas àquela visão que é passada para ele, ou aquela indução, né? Aquela coisa, aprende a pensar. Então, leitura, para mim, eu falo assim: você quer ganhar um presente? Porque você Seja imagina, leitura. né? Sim. Você imagina, você cria, você interpreta, então você tem um campo vasto de conhecimento, né? Então, por exemplo, escrever um livro como o Dum, se você vê um livrinho fino até. Só que eu li o quê? Eu leio Nietzsche, eu leio Jung, eu leio Freud, eu vou ler, assim, leitura às vezes até pesada, mas na hora de passar por uma leitura infantil, você traz essência, traz simbologia, você vai passar a força que aquela leitura, vamos dizer, bruta te deu. Mas quando você vai para um livro desse, você tem a suavidade de falar de uma flor, de falar que o personagem nasceu de uma flor de cambuci, que ele tem um contato com a magia, que tem o sonho, que tem... Então, mas o autor se preparou. Então não é uma coisa tão simples, né? Mas quando você começa a adquirir o amor pela leitura, você consegue transformar todo aquele espaço. Você faz uma pedra pensante, você faz uma pedra falar, Na né? verdade, você fez um cambuci Justamente se tornar se tornar um um personagem com- principal. principal. Aham. E como é que você construiu esse personagem? Ele foi Na verdade, uma na verdade, o inspiração? Doom ele nasceu antes mesmo da história do livro. Quem trouxe essa questão do Cambuci para o Doom foi a história do livro. Quando nós falamos, nós queremos brasileirar o personagem, porque o Doom já existia numa peça de teatro, né? E uma peça de mais de 20 anos. E aí o que aconteceu? Nós falamos, vamos brasileirar o Doom? Que fruta que nós temos aqui na região que a gente pode aproveitar? O cambuci. Aí foi a hora, então aí criou toda essa concepção do cambuci, criou toda essa leitura dentro de uma peça que já existia, do personagem que já existia. E o cambuci E ele o já estava em cambuci extinção já quando estava em você criou extinção, isso. sim. Não, e uma coisa que nos surpreendeu, a falta de informação que as pessoas têm do cambuci. Você fala do cambuci, parece que você está falando de alguma coisa de fora, e o cambuci é aqui do nosso lado, né? Então nós temos uma missão muito forte, além do personagem, a questão do cambuci. E aí o Doom, nas outras histórias, vai falar de Amazônia, vai falar de Mata Atlântica, e aí vai, assim, é um campo aberto. E quando a Vera falou da questão da imaginação, da criatividade, a leitura, ela faz você adquirir. Porque você começa, eu falo assim, todos os outros mecanismos é muito visão. E a leitura, ela é pura imaginação. Porque você está falando, você está buscando, está criando aquela... E uma coisa, você faz uma leitura aqui, nós estamos sentados em 4, 5, 6 pessoas aqui. Não é a mesma visão. Se você pegar e pedir para cada um contar a mesma história aqui, vai sair diferente. Né? Tem a ver com o teu momento, tem a ver com suas emoções, tem a ver com o teu comportamento, né? Então, assim, eu falo que sou suspeito, eu sou apaixonado pela leitura, né? De vida até. Ô Guto, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, esse programa ele foi criado para inspirar mulheres que querem empreender e para as mulheres que já empreendem. Certo. Então, eu quero saber assim, se tem uma coisa que a empreendedora, a primeira coisa que acontece com a empreendedora é descobrir o talento dela. Em que momento você descobriu o seu talento para escrita? Olha, eu acho que as coisas vai tudo construindo, né? Porque, na verdade, a primeira coisa que eu fiz na área de arte é ser ator, né? Tanto que a minha primeira profissão foi de ator. Aí eu participava de festivais, eu via aquele movimento e comecei a ver que eu não queria só atuar, mas eu queria começar a construir. Então eu fui aprender a dirigir e percebi que tinha assim, um dom para criar história. Até para você ver, eu não era muito bom para letras, né? Mas para criar, para inventar, eu era muito bom. Então eu comecei a analisar, comecei a ver o texto dramático, que é diferente de texto narrativo, né? O dramático é diálogo, né? E o texto literário, narrativo, ele é descritivo, você descreve o local, né? E o dramaturgia não.
ele atua, né? Então, foi a minha porta para escrever. Tanto que narrativa, eu aprendi agora recente, há 4, 5 anos atrás, que eu fiz os 3, 4 primeiros textos narrativos. Tanto que o Dum, a adaptação é da Maria Luísa, né? A peça teatral é minha, mas a adaptação é da Maria Luísa. Então, eu acho assim, todas as pessoas que faz uma leitura, e quando eu falo leitura, não é só de livro não, viu? A dramaturgia vai para o adulto ou para a criança? Tem para criança, tem para tudo, né? Tem. Dramaturgia infantil, adulta, tem o mesmo processo, né? Geralmente os livros infantis clássicos nasceram da dramaturgia. Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, né? Se você vai ver, todos são livros que antes de ser história, eles já eram peças de teatro, né? Então, tanto que o teatro, a dramaturgia, ela é mais antiga do que a literatura, né? De um jeito, né? Ela tem aquela questão do diálogo, né? Foi quando saiu o coro, que era musicar a música, aí da música saiu o primeiro ator que falou, e desse primeiro ator que falou que surgiu a dramaturgia, né? E isso vamos dizer, foi a literatura dos tempos da Grécia, né? E aí essa literatura que nos foi levando até surgir as narrativas, né? Que a gente fala. E você sente assim que o Brasil ele vem melhorando essa questão da cultura, da leitura? A gente tem esse caminho como empreendedor. Como é que você mostra isso pra gente? Como é que você Eu vê acho isso? assim, que o Brasil é um país muito criativo, né? Eu acho que, diferente de muitos países, o Brasil não segue muitas normas, né? Então você cria muito, Aliás, não você, segue muito. você cria muito, né? Então, formas, por exemplo, a pessoa às vezes hoje está tendo muito essa questão de autores independentes, né? Que eu acho que é interessante para os empreendedores. Porque, vou explicar o Dum. O Dum, ele é um livro que ele foi aprovado, qualquer editora pega ele. Tanto que nós fomos aquela Espanha portuguesa, como chama ela? Nossa, gente, agora eu viajei, que é famosa, Chiado. A Chiado, teve umas 3 ou 4 que nós fomos. Foi aprovado o material do Dum, que é muito bom, mas tem um problema. Porque nós queremos fazer peça, produto, já tem boneco, já tem canequinha, já tem camiseta, tal. Mas aí, quando você está com um livro, com a dependência de uma editora, os direitos ficam para elas. Aí complica para você. Então, nós preferimos abrir uma editora para fazer os produtos não ter a dependência. Então, Uau, Guto, então quer dizer que você tem uma editora? eu não tenho editor, quem tem é a gente, né? Ela abriu a editora, ela já tinha empresa, né? De eventos, e aí ela abriu a editora para colher o material do Dum, para a gente não ter que aí você vai fazer filme. Por exemplo, agora nós estamos captando material para transformar em websérie. Mas você sabe que Muito nós tivemos. bom, Você sabe excelente. que nós Inspirador tivemos. isso daí. E aí o que acontece? Se você está numa editora grande, você não tem, aí você tem de comprar o teu próprio, né? Aí Não, aconteceu isso com a gente em alguns anos atrás. Eles fizeram uma revista numa editora grande, que depois precisou entrar em. Como é que chama quando a pessoa está em falência, alguma coisa assim? Concordar também? Alguma coisa que eles tiveram problemas sérios financeiro e tal. E eles estavam com os nossos direitos autorais de todo o trabalho. Gente, tivemos que entrar na justiça para liberar os direitos autorais, porque senão ia junto com a falência deles e complicou a nossa vida em relação a isso. Então, o escritor tem que passar todo o seu material para uma editora, fica na na dependência. dependência se vai publicar, publicaram a revista errado, alguns trechos, e para corrigir isso é complicado, porque o seu trabalho já é da editora. Então, eu acho que o trabalho que você tem de montar tudo isso e depender, não é uma questão que a gente precisaria mudar isso como lei. É complicado, porque, como se diz, né, editora elas investem, né? Então elas têm um custo também. Quer dizer, eu acho assim, o que acontece é essa contramão, né? Você começar a preferir, talvez, abrir tua editora ali, você fazer teu próprio livro, mas a gente também tem de entender o lado da editora, que eles têm um custo, E aquela questão, se o teu livro não vingar, beleza, despacha. Agora, se o teu livro vingar, e eles crescem o olho em cima, né? Então, que é natural. Então a gente. Você teve o maior sucesso de venda do livro, né? Teve, tá tendo e vamos ter muito mais, porque o Doom ele vem para ficar. Eu não tenho pretensão pequena, né? Só para você ver, eu tenho 5 textos do Doom, mas eu tenho mais 20 histórias de outros personagens com uma força muito próxima do Doom,
né? Comédias, tem humor, tem história de rei, tem história de rainha. E eu sou assim, eu gosto muito. Tem história narrativa que eu fiz de história que você faz biográfica, por exemplo, A Menina que Cheira as Nuvens, contando a história da infância da Maria Luísa, que é muito rica. Então você cria um pouco de verdade, biologia, de verdade e também fantasia, ficção ali, né? Fiz também a minha biografia, chama O Menino no Vento do Tempo, né? Que é uma história que eu conto, a minha história que eu amava pipa. Então, aí vai contando, eu trago muitos Empinando elementos, pipa, é isso? empinando pipa. E na verdade eu não empinava pipa nenhuma, eu vi os outros empinando, né? Mas aí na história é aí que entra a arte na questão, né? Então, assim, você vai Bonitinho, né? adquirindo, né? E a questão que tá falando de autoral aí, principalmente no Brasil, aí sim é uma questão que o brasileiro, às vezes, a gente, por necessidade, você vende a sua obra e você perde os direitos dela. Vamos dar um exemplo na música, né? Você sabe quais uma das 10 maiores músicas tocadas no mundo? Você sabe qual que é? Uma Não, brasileira? não. Garota de Ipanema. Ah, Ela é sim, uma é das verdade. 10 mais tocadas no É mundo. verdade, Ela é a verdade. única música brasileira que está lá na Lua, no satélite lá. Então, para você ter uma ideia. Você sabe quais é o direito do Vinícius e o Tom Jobim sobre elas? Quase nada. Meu Ganham Deus. miséria. Ah, eu acho Por que quê? Porque vendeu os direitos, quando for gravar nos Estados Unidos a música, eles venderam para poder gravar. eles se inspiraram na Elô Pinheiro e ela tentou Isso. buscar Só recurso que por causa da música e não conseguiu, justamente, né? mas esse direito está preso para uma empresa nos Estados Unidos, é que tem todos os direitos e ganha rio de dinheiros. E até numa entrevista antes do Tom Jobim morrer, ele falava que ganhava centavos por uma das músicas mais tocadas no planeta. Então você vê como é séria essa questão de direitos autorais, né, na sua obra. Você tem que ter muito cuidado, né? E olha, Guto, uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala e que é muito inspirador para você, mulher. Na verdade, não é inspirador, é um alerta. Ele viu um gap de mercado, que foi o quê? Ele chegava, isso eu tô, né? Depois você me corrige se eu estiver errada, mas olha só a sacada, gente. Porque a empreendedora, o empreendedor tem que ter sacadas. Você tem que conhecer o mercado que você está entrando. E você tem que ver, olha só, do personagem Doom dele, ele tem uma gama de outros produtos, camiseta, boneco. Só que se ele pegasse os direitos autorais dele, da obra dele, do personagem que ele criou, e desse para uma editora, ele só ia faturar nos livros. E o que que ele fez? A agente dele criou uma editora para que eles juntos criassem uma gama de produtos, que a partir do livro não ficaria só o ganho do livro, seria o livro e os outros produtos alternativos, ou seja, a venda casada, porque ele vende, olha o livro, olha a energia. Tá querendo voar já. Tá vendo? Querendo voar. A o Doom. energia do raciocínio, gente. Brincadeiras à parte é o seguinte, olha só. E aí descobriram o que, gente? Que tinha uma caneca aqui atrás. Enfim, né? Puro de reportagem. Mas enfim, é exatamente isso. Então, da criatividade dele em criar a história, ele criou subprodutos para o produto principal dele. Tá? Isso se chama venda casada, porque, por exemplo, ele faz uma ação no shopping. E aí o que acontece? Tem lá o livro e tem do lado quem? O bonequinho. O bonequinho do livro, não é verdade? Então a criança ela já vai. E a camiseta do livro. E a camiseta, e assim bonezinho por do diante. Então, tem a venda casada. Ele usou muito da criatividade, não só para escrever, mas também como um plano de negócio. Isso se chama estratégia de venda. Aprende. E posso falar? Claro. E é importante dentro disso também, né? Porque de repente você pode até não, por exemplo, o nosso mercado, nós iniciamos no livro apenas, né? Criamos os produtos, mas não vendemos ainda porque o nosso interesse é lançar agora junto com a websérie, né? Surgindo a Sim. websérie, surgem os produtos. Mas o que foi a grande sacada é os direitos sobre os produtos. Porque se ele estivesse numa editora, a gente não teria os direitos por eles, porque quem teria o direito era a editora, né? Então, você tem dois pontos. Ou você faz uma boa venda dos direitos, que aí tudo bem, que é o que aconteceu com a Rowling, né, do Harry Potter, porque aí você vendeu muito bem, você ganhou muito dinheiro, aí Sim. a editora, aí é outros 500. Ou você faz isso, procura de repente fazer uma edição independente, né? Você pagando até para grandes editoras, você paga, é independente, né? Ou você abre uma Mas editora. essa escritora
desse filme, Uhum. do Harry Potter, ela recebeu alguma coisa em relação ao filme? Sim, sim, Tem direitos recebe, também? tem. É uma forma de contrato, porque na verdade, qualquer coisa que sai em cima do Doom, eu tenho direito, independente se a pessoa comprar, para sempre, né? Porque Uhum. lá tem, né? Agora a questão é como você negocia, que é o caso do Tom Jobim e do Vinícius de Você vê Moraes, que o empreendedor porque tem que ser ele criativo e ainda pensar saber como nessa fazer. questão, até com advogado, direitos, porque dependendo do negócio que você faz, você fica recebendo uma miséria, né? Uhum. Então aí, agora você tem, ela teve ali algum acompanhamento, alguma coisa que ela fez de uma forma que ela não fosse lesada, né? Então ela Uhum. tem, recebe até hoje direitos alto, Sobre né? o filme, Sobre qualquer coisa que saia que Harry sai Potter, essa. né? Então é Eles tiveram importante. também material, tiveram óculos, tiveram um monte Não, de coisa. maravilhoso, né? Eu acho que o maior empreendimento de livros foi da J até hoje, dela e do Paulo Coelho. Eu acho que Uhum. são os dois que mais não, acho que não tem referência fora dos dois aí, né? É. É que souberam vender. O Paulo Coelho também é fantástico, né? Uhum. Que ele soube fazer também. O Paulo Coelho foi dessa forma também, de pegar os direitos inicialmente, né? Ele precisou Trabalhar. abrir uma editora para poder. No caso dele, eu acho que não foi nem abrir editora, foi a questão de contrato mesmo. A agente dele que saía e ele fazia bons contratos, Ah, né? Porque entendi. tem isso também, né? Que aí, eu acho que o caso dele ele não tinha interesse, né? Dos livros E dele. tem advogados especializados em direitos Tem autorais? só nessa Só área, nessa. só nessa área. Né? Eu tive de ir atrás de um, porque o que aconteceu com o Doom? Na época que nós fomos procurar agora, né? Já está saindo os direitos, nós tivemos questão de empresa com nome muito parecido, e aí começou um questionamento, né? Mas aí tudo bem, já está solucionado o caso, né? Já não está mais isso. Mas é isso, é a pessoa, ela vê essa questão, mas procurar realmente olhar a qualidade daquilo que ela está criando, qual é a intenção que ela tem naquilo. E aí eu falo, tudo isso é o quê? Leitura. Quando Uhum. você olha para o produto, você lê ele de várias formas. Você não só tem uma leitura, eu quero publicar um livro. Que bom. Uhum. Mas o que você quer desse livro? Apenas Uhum. publicar um livro? Está publicado. E aí? Você Uhum. sabe que nós nos conhecemos, né, Guto, naquele evento de escritores que é Isso. Admiráveis, né? a deputada Rosana Vale Uhum. promoveu um encontro de escritores da Baixada Uhum. Santista. E eu fui apresentar o trabalho do portal e falando sobre os personagens que eu criei há 23 anos, né? E o Guto falou: Nossa, Vera, você tem um trabalho lindíssimo aí para criança em relação à Uhum. alimentação. E ele deu vida a esses personagens. Quando eu começo a escrever sobre eles, eles são vivos. Uhum. Gente, eles têm 23 anos, eles têm vida. Não tinha nada parecido com eles na época. Eu estava bem à frente do tempo mesmo, e hoje é o tempo deles. E agora nós estamos desenvolvendo um Sim, um musical. trabalho bem É, bacana um aí. musical, é uma comédia musical, né? Olha. E eu tenho E, certeza que é um trabalho para ficar, que vem com conteúdo, vem com, nossa, muito rico mesmo, sabe? e nós conversamos várias vezes sobre isso e estamos aí em negociação para o musical, que vai ser para o ano que vem, se Deus quiser, Opa, isso é Guto. E a gente forte aí com a tem. Maria Luísa também É, a junto, Maria né? A Luísa, a Luísa que esposa pega na dele. parte do escrever que escreve muito bem. No Nossa, ela finalzinho. fez uma comédia. Só de ler, você já começa a rir ali, só de imaginar como Uhum. vai ser a estrutura do musical. É. E agora nós precisamos colocar isso, Opa, alinhar vai. isso Mas com vai sair mais. muito, pode ter certeza, Vai ser muito bom, né? pode ter dúvida, sem dúvida. Então, Novidades. é, Novidades. vem novidades. E conhecer pessoas nesse nível de talento, Uhum. nesse nível de criatividade, eu acho que é uma frequência que foi muito boa, né, Guto? Eu acho que assim, a gente começa a se encontrar, né? É. É uma coisa que eu até falava assim, o que que acontecia? Tem muitas pessoas, eu falo medíocre, eu não vou falar de conhecimento, eu vou falar medíocre de alma, vamos dizer. Se encontra muito rápido, eles se unem muito rápido. E pessoas, às vezes, que têm ideais, vamos dizer, mais elevado, em questão de respeito, em questão de valores, às vezes fica ilhado, fica um aqui, outro fazendo um movimento aqui, e não se encontram, né? Uhum. Então eu acredito que nos últimos tempos, principalmente esses últimos anos, até antes um pouquinho da pandemia e dentro da pandemia, começou a ter essa aproximação de pessoas com ideais parecidos. A gente pode ter projetos diferentes, mas tem ideais parecidos. E quando você une os projetos, acaba se Mas eu integrando.
tive né? a preocupação porque a ideia de formar cartilhas, Uhum. histórias e me dedicar a produzir aquele projeto, eu tive o cuidado de fazer o registro na Escola de Belas Que Artes importante. e o descritivo de todos os personagens, Uhum. são vários, é uma família inteira e todos os legumes têm nome, eles têm. É uma graça, eu adoro falar deles. E, e eu tive esse cuidado como empreendedora de fazer todos os registros. Falei, um dia eu vou usar. Uhum. E esse dia está chegando, né, Guto? Opa, vai acontecer, sem dúvida. E aí eu até proponho, de repente, futuramente com um grupo de mulheres, aí já com vocês, né? Da gente fazer uma. Porque eu trabalho muito a questão da palestra também. Por exemplo, eu tenho uma palestra chamada Amar Essência. É você pegar os 5 sentidos e trabalhar eles, né? Onde você fala da questão do sentir, do ouvir, do olfato, esses sentidos, quanto que ele é importante para a vida da gente, como você remeter uma época de você, de uma infância, com as pessoas que você lidava, com pessoas, saudade, pessoas que você não tem mais esse contato, como essas pessoas possam estar. É um canal para que você possa escrever, para que você possa refazer muita coisa na vida, né? Então, até proponho depois a gente futuramente pensar nessa palestra Amar Essência, que ela possa ser feita com uma quantidade de pessoas ilimitada ou muito pouca, porque eu trabalho muito a questão da essência. E quando a gente fala de leitura, é muito a ver Muito com bom, né? questão de essência. A gente analisa o que, que é uma obra clássica. Você vai ver o que, que é uma história clássica. Por exemplo, você assistiu aquela novela o Cravo e a Rosa, da Globo? Sim, sim. Você sabe quantos anos tem aquele texto? Ah, O ele é do original. Shakespeare, né? 1600 é muito tempo, né? E você Sim. vê como ele vai se renovando, vem para uma dramaturgia É brasileira. Shakespeare É aquele Shakespeare, texto? é É que não é o Cravo e a Rosa, é a não, na Megera verdade é Domada. a Bengera Indomada, mas na verdade o Cravo e a Eles Rosa é uma, utilizaram alguns mas trechos ou não, não? não é utilizar, é a inspiração. Porque o texto ele é criado, né? O original, vamos dizer, e aí a pessoa vai fazendo versões e chega numa versão brasileira, onde você pegou um original caipira, né? Pessoas Sim, simples, mas você vai ver as características dos personagens shakespearianos, tá tudo ali. Você vê sim, um homem barrudo, aquele que é. E a mulher daquelas difícil de lidar, é sim. a mesma característica, só que a realidade brasileira. Falar nisso, nós temos um escritor maravilhoso, falecido já, que ele fez isso fantasticamente, que é o Ariano Suassuna. Sim. Ah, o Que ele pegou na Suassuna. obra Gosto dele, o que que muito aconteceu? Se de você leitura. olhar o Alto da Compadecida, você vai encontrar mulher, você vai encontrar Shakespeare, você vai encontrar vários escritores ali dentro da obra dele, mas a serviço do que? De uma brasileiridade. Você vai ver o quê? Personagens brasileiros, mas com características que são universais. Aí que a arte é muito interessante. Você tem coisas que são integradas. Jung explicava isso, né? Tem coisas que não é seu, é nosso, é coletivo. E isso independe se você é japonesa, se você é americano, se você é francês, essa essência de uma obra, ela transpassa. Por isso que você pode pegar uma obra de Shakespeare de 1600 e trazer para uma novela brasileira de 90, 95, 96. Existe alguma comédia que você possa se inspirar e trazer para o contexto do musical? Sim. Que é que eu te falo, um autor que vai ser muito interessante até para você ler também, Mulher. Que ele brinca com os jogos, né? Daquela questão do brincar, do dado, tomar, do tirar, né? Então você traz uma dinâmica. Crianças gostam muito do quê? Você brinca. Você faz um personagem, por exemplo, o Doom espelho, né? O que que acontece? Você está ali dando lição. Então ele fala que vai aprender a lição, que você tem que ter uma moral, a educação. Se você ficar no texto e não trazer elementos cômicos com características de ganhos e Fica perdas, chato, né? fica uma coisa chata. Chega num momento que você não quer mais ouvir a história. Agora, quando você traz esses elementos do humor para você dar risada, para você brincar, essa diversão abre você, além de você estar divertindo, você está aprendendo com o conteúdo que está naquele livro. Então, Mulher, francês fantástico, ele tinha essa capacidade de trazer elementos, falar sério, mas com muita brincadeira, com muita propriedade, né? Que é o que Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. A gente ri bastante, mas dá uma olhada no Alto da Compadecida como história friamente para você ver que drama que é o Alto da Compadecida. Você, como autor de livro, com essa visão dessa ideologia que estão implantando nas crianças, né,
gênero, de trazer outra informação que deturpa um pouco a leitura. Como é que você está vendo esse momento do Brasil? Olha, eu acho assim que esses tipos de ameaças sempre tiveram, né? Porque você Sempre. tem algo que constrói e algo para desconstruir. Então, o que que você tem que fazer? Você tem de combater. Combater que jeito? Com uma proposta dessa. Você pegar um livro como o do Doom, você Que tem escrever. toda a Quando você magia, for dar um né? workshop, uma palestra, tudo que você falar, você saber essa responsabilidade que tem, né? Porque o que é educação? É você preparar o indivíduo e não transformar um indivíduo num ser pensado. O que esse tipo de ideologia traz? Um indivíduo pensado, não um indivíduo que pensa. Você tem que dar liberdade para pensar. O que você acha, eu tenho que respeitar. Agora, eu não posso induzir o meu achismo dentro da sua vida, né? Uhum. Então, É para dar liberdade para a pessoa de expressão sem dúvida, mesmo. essa é a intenção, né? Despertar, né? E o Doom tem essa característica que ele vai ensinar ali, né? Só resumir um pouquinho a história, fala Doom, e as pessoas, o que é isso Doom, né? É um aprendiz que é universal, quando a gente fala assim, personagem clássico, universal é aprendiz, Doom é aprendiz, Harry Potter é aprendiz, Pequeno Príncipe é aprendiz, né? Peter Pan é aprendiz, né? Tem N aprendizes, então o Doom é mais um desses aprendizes, né? E o é a questão do aprendiz? Dele querer antecipar o tempo de conhecimento. Ele não quer aprender, ele quer usar o aprendido do mago. E aí ele vai sofrer uma consequência disso. Nasce um rabinho nele. E aí ele quer se livrar desse rabinho, né? E o mestre fala, você vai ter que ir para a floresta, quer dizer, a vida, os caminhos, para aprender. E nessa floresta ele vai encontrar com vários animais. No caso aqui do Doom, ele vai encontrar primeiro com uma cobra, que é do conhecimento, né? Ele vai encontrar, de repente, com uma ave, que é da liberdade, ele vai encontrar com um macaco, que é da esperteza, e às vezes, e vai encontrar com o leão. Esse leão é interessante, que ele é um rei, que é todo poderoso, o leão forte, não é igual o da Mágico de Oz, que é medroso, não. Só que ele quer ser poeta. Que é aquele caso que a pessoa que tem um cargo lá em cima e que o cara é um poeta, ele toca um violão, tudo, mas ele não pode falar com o empregado. O empregado dele não pode, o Não pode funcionário saber. dele não pode saber que ele tem esse dom. Então o leão é mais ou menos uma característica dessa. E aí o aprendiz vai passar por esse ensinamento com esses personagens. Chega no final, ele acha que ele não conseguiu a missão, ele está extremamente triste, né? E o mago fala: não, você cumpriu a sua missão. Ele falou: mas mago, eu esqueci de ir atrás das minhas coisas para ajudar os outros a realizar seu sonho. Ele falou: esse é a grande missão do mago, ajudar os outros a realizar seu sonho. Aí quando ele entende, aí o mago fala: agora é a hora de fazer teu rabinho sumir. Aí ele pega e vai falar: mestre, posso falar uma coisa? Eu quero ficar com o meu rabinho. Aí o mago fala para ele: pode ficar, porque o seu rabinho é parecido com o meu, e mostra. Então, o que acontece? Algo que você acha que é o seu maior defeito é a sua qualidade. Porque se não fosse o rabinho dele, ele não tinha saído para a floresta, ele não tinha passado pelas experiências que ele passou. Então, resumindo a história do Doom Pequeno Aprendiz, essa primeira história é em cima desse universo aí. Por isso que chama Doom, o Pequeno Aprendiz, em busca da magia. Não é aquela magia do livro que sai, né? Ele foi em busca da magia. A lição, que foi a lição que ele aprendeu, que não é utilizar o conhecimento do outro, mas é utilizar justamente pelas passar etapas pelas para adquirir o etapas. seu conhecimento para que você possa se tornar o seu mago e não pegar emprestado o conhecimento do E isso outro. abre um leque de Abre um leque, aprendizado. justamente. Então é aí que cai essa questão do aprender, de você dentro de uma sala de aula, você trabalhar o livro e a explicação com os alunos, o entendimento de cada aluno em cima desse livro, né? Então esse É é o mais ou trabalho. menos fazer do limão uma boa limonada e bem Sem docinha, né? dúvida. E aí, quando você está Com fazendo sabor de isso, cambuci. Nossa, maravilhoso. E quando você está fazendo isso, você está evitando de trabalhar com esses temas ou essas conversas que se distorce, e aí você deixa na mão da criança do que dele entender. Porque aí ele tem as duas fases. Então a escolha não é sua, é dele, né? Então, assim, Legal. E o Guto, fala uma coisa pra mim, como é que você leva essa magia toda do Doom para as escolas, que é onde estão as nossas crianças? é dessa forma, né? A gente faz às vezes um contrato com uma escola, né? A escola compra uma quantidade de livros, geralmente, né? E a gente vai, dependendo da quantidade de livros, a gente leva os 4 personagens que tem, que é o mago, o Doom, a ave e o espelho. E a gente tem uma ceninha e depois a gente faz algumas brincadeiras com as crianças e tem a parte de autógrafo e conversa com o autor. Porque o interessante é que tem escola que eles recebem o livro 15 dias antes, os alunos leem o livro e depois lá os alunos vão falar a interpretação deles do livro. E eu vou te falar uma coisa. Tem hora que eles criam coisas que o próprio autor não tinha. Porque eu sou muito sincero nisso, né? Porque tem autor que, era isso que eu estava pensando. Não, não era isso que eu estava pensando, não. Essa criança foi muito mais fundo, te trouxe e falou: uau, na próxima história isso vai ter. E é essa questão como autor que eu aprendi como dramaturgo.
Por quê? O autor de uma história narrativa, de uma literatura, geralmente, como é descritiva, ele vai fazendo a história inteira ali. A dramaturgia, não. Às vezes você escreve um texto teatral, ele é simples, mas quando você começa a montar ele, o próprio ator, os outros diretores vai trazendo coisa. Quando vê o texto do Dum, foi assim que aconteceu. Um textinho simples, claro que o conteúdo já estava ali, mas no momento que ele foi montado, dirigido, aí a Maria Luísa veio dirigir também, aí começa a dar ideia, daí o texto vai crescendo. Então, você vê que as coisas vão se transformando. Então, o bom escritor é aquele que tem que o livro dele está sempre aberto ao novo. E não só de ideia que sai da cabeça dele, entendeu? Então, quando você vai numa escola, você pega muita coisa do aluno e você traz para dentro dos próximos livros, né? Então, não é uma fonte só de levar, é uma fonte de buscar também, né? Muito interessante. Guto, a gente já está Eu finalizando. vi. Então, Passou muito rápido. deixa os seus Eu- contatos, como que as escolas podem fazer para entrar em contato, para ter o Dum nas escolas delas? Olha, a gente faz isso mesmo. As escolas é fácil. Entre em contato comigo. Vou deixar meu celular, que é o 13 997 22 2343, né? Ou entra na página Dum Aprendiz também, que você pode entrar, ou o meu e-mail, né? gutoarte@gmail.com. E aí a gente vai, conversa, podemos fazer um workshop, oficinas. Nós temos produto para tudo que você quiser, né? Então a gente está aberto aí, é essa a intenção mesmo, da gente levar uma questão de estimular o pensamento, mas não a coisa pensada, né? Nós queremos seres pensantes, não pensado. Essa é a nossa ideia. Muito bem. Vera, mais alguma pergunta para o Guto? Não, eu tô sempre assim, em êxtase, né? Porque trazer um autor como o Guto, que a gente se conheceu num momento muito mágico, de você me apresentar o Dum, e eu ter também outros personagens, né? Que Para vem ao trazer encontro, né? encontro de pessoas do bem, que querem que as pessoas se despertem, né, para as coisas. Eu acho que esse que é o fundamental do nosso projeto, é trazer essas histórias, não importa que seja só a mulher, que seja só o homem, o importante é trazer as histórias de inspiração, que é isso que a gente busca, e é isso que os empreendedores E posso fazer um precisam. convite? Claro. Ó, dia 14 de outubro, às 14 de outubro, às 14 horas, véspera do Dia dos Professores, que eu também sou professor e vi também uma professora aqui, né? Eu Minha também. formação é em pedagogia, né? Sim. Então, dia 15 é dia de maravilha, Dia dos Professores, dia 14, às 14 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que é na rua Frei Gaspar, Gaspar. 278, né? Pertinho do shopping, gente. Justo, aquele casarão lindo que tem na cidade. Isso. Nós estaremos lá com o lançamento do livro em São Vicente, que já foi lançado em Santos e Praia Grande, e agora chegou a vez de São Vicente. Estaremos lá com o livro, vamos fazer homenagem à Figueira Lúdica Literária, uma criação nossa também, né? Vão ter pessoas cantando, eu vou estar lá autografando o livro, vou estar com o livro lá esperando todos lá para esse dia tão especial, que é o dia 10, tá bom? Ah, muito Dia 10, parabéns. não, desculpa. Dia Dia 14, 14 do mês 10, né? É isso 14 aí, do né? 10. Estaremos Parabéns. lá. Desejo Então, sucesso. gente, com esse convite, a gente encerra o Amigas Empreendedoras do portal Sou Mulher. E agradecendo a você, Guto, Vera, muito obrigada pela De parceria. novo, que delícia. E estamos juntas, mulheres, só histórias empreendedoras aqui que inspiram você. Olha só a história do Guto. Pega esse gap, pega essa Registra tudo. registra, porque isso foi uma aula, hein, gente? Aqui no Amigas Empreendedoras é aula, é aula. Ele contou a experiência dele, de um limão fez uma limonada. E é isso aí. Um grande beijo e até o próximo Amiga Empreendedora. Beijo. Tchau, tchau.